Olá! Hoje a gente vai falar sobre um assunto super complicado, que é quando você tem o seu filho ali, principalmente filhos pequenos, né? Com aqueles bebezucos ali que estão crescendo, 2 anos e tudo mais, e você tem o filho que morde, o filho que bate, o filho que vai lá e morde os coleguinhas na escola. Isso é o tipo de assunto que dá uma treta sem tamanho de todos os lados, e eu queria contribuir um pouco para essa discussão aqui hoje, nesse conteúdo aqui. Eu espero que te ajude de alguma forma, porque assim, além de tudo, a gente pode tentar entender o que está acontecendo com essa criança e oferecer formas mais saudáveis de lidar com esses desafios aí, porque afinal de contas é isso, né? É um desafio comportamental e que existem formas respeitosas de a gente lidar com isso, que é o que eu vou fazer aqui daqui pra frente, tá bom? Mas antes, aquele pedido de sempre, né? Tá vendo esse meu vídeo aí no meu canal? Poxa, tá inscrito? Se inscreve no meu canal se você gosta desse vídeo, passou por você esse vídeo aí. Vê aí se você está inscrito, ativa o sininho para você receber todas as notificações dos meus próximos vídeos. Se você gosta de vídeo falando sobre infância, sobre filhos, você tá no lugar certo. Eu tenho certeza que você vai gostar não só desse vídeo, mas de todos os outros que eu faço, tá legal? Inclusive, já deixa aqui o seu like, porque lá no final do vídeo você vai esquecer, você vai sair do vídeo, não vai deixar. E assim, é super importante você me ajudar nesse like aí, porque ele ajuda o YouTube a entender que esse vídeo tá bombando, tá, e manda para mais pessoas que talvez encontrem aí uma pessoa que precise dessa ajuda para lidar com o bebê que morde, não é verdade? Então vamos lá. Pois muito que bem, minha gente, esse vídeo, ele, assim, a vontade de fazer esse vídeo veio a partir de uma mensagem que eu recebi no meu Instagram, né, @Thiago Queiroz. Me segue lá se você não me segue, tem muito conteúdo diferente do que eu faço aqui, inclusive, tá? Então assim, vai lá para me acompanhar. Thiago, estou mandando essa mensagem porque realmente estou precisando de uma luz. Não sei se você já abordou esse tema, mas o tema é mordidas. Meu filho tem 2 anos e meio e morde. Uma criança espertíssima, carismática, engraçada, amável. Eu o coloquei numa escola, muito cara por sinal, e desde a adaptação conversei sobre o tema. E a escola sempre foi muito atenciosa e respeitosa com meu filho, com supervisão extra. Usa um colar para ficar mordendo e também tem monitoramento da psicóloga da escola, coordenação e professoras. E todas, além da pediatra do meu filho, dizendo que ele é normal. Vamos dizer aqui que ela tá, né? Vamos tentar mudar os termos aqui, porque normal, que lembra que existem crianças anormais e não são, né? Então assim, o que ela está querendo dizer aqui que é um desenvolvimento típico, né? Neurotípico da criança. O problema está sendo as mães. Talvez por minha culpa. Olha aí, tá vendo? Ela, como é que pode a culpa, né? Principalmente a culpa materna. Todo mundo está dizendo uma coisa e por conta de outras mães ela se sente culpada por causa das outras mães. Que doideira, né, esse mundo. Mas vamos lá, vamos continuar aqui lendo aqui. Logo nos primeiros dias, as mordidas aconteceram e eu logo fui me desculpando pelo meu filho e me senti, até certo ponto, acolhida. Pois 15 dias depois me sugeriram 2 psiquiatras, sem nem conhecerem meu filho. E desde então, os episódios diminuíram muito com todas as medidas, na escola e em casa, obviamente. Porém, ainda existem. Mas, em todas as situações, as mães mandavam fotos das mordidas e dão a entender que o que está acontecendo é errado, sem citar quem foi. Mas aí eu soube que houve uma comoção das mães, que já se conheciam, e então fica subentendido que sempre é o meu filho. Eu conversei com a coordenação sobre tudo isso. Obviamente, eles não podem ter controle sobre o WhatsApp das mães. E eu estou exausto. Eu e meu marido temos feito o nosso melhor, com orientação profissional, mas eu não fui preparada para essa falta de empatia com meu filho. Eu sofro com o que as crianças mordidas sofrem. Entendo a dor dessas mães. Mas como lidar com essa exposição? Meu filho só tem 2 anos e meio. Ele ainda não se autorregula. Estamos educando ele para que isso ocorra de forma doce e consciente. Os amigos mordidos gostam dele, segundo as professoras. Devo trocar de turma? Não é o que eu quero, nem o que eu acho melhor. Mas como lidar com essas mães? Complicado, né, gente? Então, assim, esse é o tipo de coisa que eu sempre falo que é muito complexa, porque coloca 2 crianças em lugares distintos de vítima, né, e de agressor, né, de culpado, e que na verdade a gente deveria mudar um pouco a forma como a gente enxerga isso, mas ainda assim respeitando, né? Então assim, vamos olhar primeiro do ponto de vista da criança que é mordida, a criança que é agredida. É muito complicado, né? Assim, não é para você se sentir culpado, não é para você que tem um filho mordedor aí, porque eu já tive, tá?
Então, assim, dá esse spoiler aqui. Mas não é para você se sentir culpada, mas tentar se colocar no lugar de alguém que tem o seu filho e que, sabe, a última coisa que você quer é que seu filho volte de uma forma consistente da escola sendo mordido, né, machucado. Então, assim, ninguém quer isso. A gente perde as estribeiras às vezes. Sabe como é que é? É o meu filho, meu tesouro, né? Aquela coisa, ai caramba, meu filho, nada pode acontecer com ele, eu vou ficar preocupado ou preocupada com tudo que acontecer. É normal, é de se esperar, né? Não é um problema das pessoas. E aí quando acontece com o seu filho, e a gente fica, às vezes, perde as estribeiras, eu não quero que isso aconteça mais, eu não aguento mais e tudo mais. Assim, eu já passei por isso enquanto tendo meu filho sendo mordido, mas também já tive isso com meu filho batendo em outras crianças, não necessariamente mordendo, mas batendo. E é muito ruim. Então, assim, é ruim ser o pai de quem apanha e é também ruim ser o pai de quem bate, tá bom? Ou seja, da criança que bate. E eu acho que a gente precisa tentar olhar para essa situação como um todo de uma forma mais honesta, sabe? E eu vou tentar trazer 3 pontos, acho que principais aqui nessa conversa, de 3 lugares diferentes, que é a escola, como que a gente enxerga a criança e como que a gente fala com os outros pais, para a gente tentar chegar num meio termo bacana aí, tá bom? Então, assim, tem uma questão no seu e-mail que eu queria falar primeiro, que é, ok, que tem profissionais da escola que falam que tem um desenvolvimento tá completamente neurotípico ali, que estão observando que, assim, não vem nada que esteja fora do que normalmente se espera para a idade dele, para o tipo de interação. Isso a gente pode entender que é realmente um caminho para se enxergar, né? Mas ao passo que a pediatra fala que é importante dar uma investigada, talvez seja interessante dar uma investigada com outros profissionais, né? Pegar alguma indicação de um neuropediatra, de uma neuropediatra, sabe? Alguém que possa fazer outros exames para tentar olhar ali, ver o que está acontecendo, se existe alguma questão a ser vista e lidada com seu filho. Isso é um ponto. Justamente porque, enfim, você está ali, se seu filho está indo para uma pediatra, a pediatra acende essa possibilidade de investigação. Se você confia nessa pediatra, se é uma pediatra que acompanha muito tempo, talvez valha a pena ouvir o que a pediatra está sugerindo. Fica essa questão aqui. Porque se não for alguém que você realmente confia, porque é só alguém que você vai lá, sei lá, para pesar o seu filho, então talvez seja até melhor mudar a pediatra, né? Porque tem algum ruído nessa comunicação aí que acho que não fica legal. O legal é que, tipo, quando você consegue encontrar ali uma conversa em que todos os profissionais que estão acompanhando de alguma forma o seu filho estejam alinhados ali da forma como eles enxergam e veem onde é que está o seu filho, né, nessa história toda. Eu acho que isso, inclusive, te dá mais segurança para poder seguir com esses passos que eu vou falar aqui. Então, assim, não acho que você precisa fazer isso de uma forma desesperadora. Ah, caramba, preciso fazer isso para ontem. Não acho. Mas, assim, já que tem alguém ali que acompanha seu filho que fala que talvez seja interessante, né, passar por outros profissionais, o que custa, né? Vai lá e tenta ver se você encontra alguém que possa fazer outras avaliações e exames com seu filho. Mas sem aquele peso de preciso encontrar um diagnóstico, sabe? Assim, só de, beleza, vamos ver o que vai ser uma consulta aqui, a gente vai conhecer um pouco mais sobre o nosso filho e tá tudo bem, né? Acho que esse é um primeiro ponto que eu queria abordar aqui, para além dessas três dicas que eu vou dizer aqui, esses 3 pilares que eu acho que podem ajudar a gente a se entender nessa situação. Tá legal? E aí o meu primeiro ponto aqui de dica prática que eu queria trazer é: a gente precisa fazer um esforço para entender o comportamento da criança. Passada essa questão das investigações, a gente precisa entender que a gente está falando de uma criança de 2 anos e meio. É uma criança que provavelmente ainda está elaborando como ela se sente, porque ela está no meio dos Terrible 2, né? Assim, tem muitos conteúdos falando sobre isso, é só você clicar em algum lugar que vai aparecer aqui, seja na descrição, seja na tela, algum lugar vai te levar aos meus vídeos e meus conteúdos sobre Terrible 2, tá bom? Mas, assim, é uma fase muito, muito, muito desafiadora, porque a criança ela está evoluindo, ganhando autonomia, principalmente física, mas o emocional não acompanha esse desenvolvimento tão rápido. Então, assim, acontece muita dificuldade de lidar com frustração, de elaborar o que está sentindo. Então, isso é típico dessa idade, tá? Então, assim, crianças que, por exemplo, não conseguem, sabe, se comunicar de uma forma fluida sobre aquilo que elas estão sentindo, não conseguem botar para fora aquilo que elas estão sentindo, aquela frustração, elas vão fazer isso de uma forma física, ou seja, batendo ou mordendo.
Então, assim, esse é o ponto crucial. A gente precisa entender que isso é um comportamento típico da criança, mais típico ainda da idade, né? Com 2 anos e meio, enfim, 2 anos, 1 ano também está mordendo pra caramba. Às vezes com 3 anos está mordendo também. Então, assim, é uma fase de criança pequena que isso vai acontecer, justamente porque existe essa angústia que não consegue caber dentro dela, essa frustração, não sabe lidar, não sabe botar isso para fora, e isso vai de uma forma física, né? Mordendo ou batendo a criança. Então, assim, entenda que isso é normal desse lugar, dessa criança que está em desenvolvimento, que está aprendendo um monte de coisa, principalmente sobre si, sobre aquilo que sente, sobre como lidar com outra criança, mas que existem formas de a gente ajudar a criança a lidar com isso de uma forma mais respeitosa, né? Ou seja, fazer com que a criança entenda que aquilo machuca. Se aquilo machuca, a gente tem que cuidar, porque quando morde, faz dodói. E, poxa, se faz dodói, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que falar sobre aquilo. Você está chateado? Poxa, você está muito frustrado, né, filho? Então, assim, vem cá. Se tá triste, pede um abraço, pede o colo, papai ajuda, a tia ajuda, a professora ajuda. Então, assim, pede ajuda quando você está se sentindo bravo, muito bravo, com muita raiva. Pede ajuda, filho. E a gente vai começar a construir essas possibilidades da criança pedir ajuda quando a coisa começa a tomar uma proporção muito maior do que ela consegue gerenciar, porque é isso, é como essa mãe mesmo falou aqui, esse filho com 2 anos e meio, com 2 anos, não consegue autorregular. Então, a autorregulação emocional não existe. Ela depende de uma corregulação emocional junto do adulto que está ali executando a função de cuidador, seja pai, mãe, tio, avó, professora, sabe, cuidadora. Então, assim, qualquer pessoa que esteja ali na função do cuidado vai exercer também essa função de corregulador emocional para uma criança pequena, porque ela não tem condição de fazer isso sozinha. Então, assim, lembrar que isso é natural dessa idade, mas que a gente precisa ajudar a criança a elaborar isso de uma forma mais saudável e mais respeitosa, né? Então é isso, a gente acaba botando em prática um pouco de empatia, um pouco de resolução de consequências lógicas, porque ela mordeu, então agora a gente tem que cuidar. Ih, mordeu o amiguinho, filho, olha, vamos ver se ele precisa de um gelo, pergunta se ele quer um gelo, se ele quer um carinho, quer um abraço. Vamos lá. E a criança não quer abraço porque ela está muito triste, está com medo e ela tá chateada. Eu acho que ela agora não vai querer um abraço. A gente tem que respeitar, né, filho? Então vamos respeitar aqui. Depois a gente dá um abraço, pede desculpas, né? Tá bom? E a gente vai elaborando isso com essa criança dessa forma. O segundo ponto aqui é conversar com a escola, né? A gente está falando de um problema de treta de escola especificamente. Então, assim, conversar com a escola, ter esse canal de diálogo aberto e honesto com a escola é muito importante. E aí a gente precisa abrir esse canal com a escola e falar, olha, tem uma questão, eu sei que meu filho está mordendo, eu queria conversar com vocês para a gente pensar em o que a gente pode, né, elaborar em termos de estratégia. Se o meu filho ainda tem dificuldade de verbalizar aquilo que está sentindo, principalmente quando são emoções muito grandes, o que a gente pode fazer para ajudar essa criança, né? Como é que tá as professoras acompanhando a turma? Será que uma professora não pode tentar ficar um pouco mais atenta perto ali dessa criança que tem essa tendência a morder, para quando ela for impedir que esse movimento seja completado, né? Porque o ideal é isso, assim, a gente dá o limite físico, né? A criança, a gente não cria filhos sem limites, isso é uma baboseira que as pessoas falam, né? Não existe isso de criar filhos sem limite. E o limite, muitas vezes, ele é físico também. Então, se aquele bebê, aquela criança tem quando vai ficar chateada, ela vai morder a criança, e seja às vezes não é nem por questão de frustração, às vezes porque ela se sente ameaçada com a presença de outras crianças que ela não conhece, se sente acuada, ela vai morder como uma forma de se posicionar, porque ela tem medo. Então, assim, existe uma infinidade de possibilidades, que volta aquele meu primeiro ponto lá, né, do pilar de entender o comportamento da criança, mas que a escola precisa ser muito parceira nessa hora. Então, assim, não chegar num tom pedante, não, o que vocês vão fazer? Não, mas o que a gente pode pensar? Que estratégia? Será que pode ter, às vezes, uma auxiliar da professora, uma estagiária, ficar um pouco mais próximo do seu filho, entender quando é que já é os momentos que ele vai fazer aquilo. Então, assim, essa pessoa vai ficar ali um pouco mais próxima para entender quais são os momentos que aquela criança vai morder e impedir de fato, sabe? Então, assim, se eu estou perto do meu filho, ele está se movendo para morder uma outra criança e eu conseguir impedir que ela faça isso, eu vou fazer isso, porque isso é o limite físico.
E limite também é afeto. Então, assim, tá na escola, opa, Joãozinho, eu não vou deixar você morder o seu amigo, porque morder dói. Você tá chateado, isso, você tá muito bravo, hein? Vamos respirar junto aqui, vamos dar uma passeada aqui pela sala, vamos sair um pouco da sala, vamos respirar para se acalmar de novo. Eu tô vendo que você tá muito chateado. Isso é a corregulação emocional, ou seja, a gente conseguir agir, ter esse papel proativo, né, de ser o limite físico. Opa, eu vou conter, eu não vou deixar. Você está muito chateado, mas eu não vou deixar você morder aquela criança. Então tem esse papel de, olha, essa é a minha autoridade, eu não vou deixar você morder, apesar de saber que você está muito chateado e eu posso te ajudar com essa sua chateação. É essa a chave, sabe, de como a gente vai lidar. E dependendo de como você conversar com essa escola e quão receptiva, né, os profissionais da escola vão ser com aquilo que você está conversando, às vezes a gente chega numa solução bem bacana. Porque é dali que vão surgir as informações, as resoluções principalmente, para o terceiro ponto, que é o último ponto e um dos mais importantes, que é conversar com os outros pais e as outras mães da turma, né? Assim, a gente sabe que isso é muito difícil porque ao passo que a gente tem uma diversidade muito grande de escolas em termos de disciplina e de como lidar com esses desafios das crianças no dia a dia, a gente também tem dentro de uma mesma escola uma diversidade tremenda de famílias, o que é extremamente positivo, mas às vezes também atrapalha no sentido de vai ter família que acha que o teu filho tem que ficar de castigo. E não é o que a gente concorda. Vai ter família que vai mandar o filho morder de volta quando for mordido, porque acha que tem que devolver. Então, assim, tem um monte de coisas e todas as motivações dessas pessoas são para proteger os próprios filhos, independente do que acontece com o resto do mundo, né? Então, assim, é uma questão a se levar em conta porque são muitas pessoas diferentes. E vai ter gente que vai te julgar mesmo. E é isso, e é ponto. E sabe, a gente precisa lembrar que a gente também tem que filtrar o que vai bater pra gente. Se a gente está muito certo daquilo que a gente está fazendo, né? Ou seja, olha, eu já peguei, já fiz algumas investigações, já vi, todos os profissionais que eu passei me indicaram isso, que olha, isso é natural da fase dele, da idade dele, ele é uma criança que vai morder quando se sente frustrada ou com medo, ou ameaçada. E eu estou conversando com a escola para a gente elaborar estratégias para lidar, para fazer com que isso diminua e deixe de existir preferencialmente, né? Mas que isso diminua drasticamente. Então, sabe, quando a gente está bem cercado dos profissionais e das estratégias elaboradas com a escola, fica mais fácil da gente conversar com esses outros pais. É se cercar daquilo que a gente sabe fazer, daquilo que a gente consegue fazer e acha que é o correto de fazer para comunicar e criar esse canal com esses pais e essas mães, né? Então, assim, já que você não tem controle, ninguém tem, obviamente, controle sobre o grupo de WhatsApp dessas mães e esses pais, beleza, então vamos usar também esse canal para a gente trazer para as pessoas o que está acontecendo. Então é chegar lá e falar, olha, eu sei que o meu filho tem mordido, ele tem essa questão de morder, a gente já passou por uma série de profissionais e avaliando eles, e realmente todas as indicações são para que ele tenha um desenvolvimento neurotípico e que ele vai passar isso por causa da idade dele, da dificuldade dele lidar com sentimentos. E assim, mesmo que tenha um diagnóstico da criança ser neuroatípica, sabe, isso não muda em absolutamente nada, tá bom? Assim, eu tô tentando forçar isso porque às vezes as pessoas ficam muito com medo, ai não, meu Deus, meu filho. Não, tá bom? Assim, a criança pode ter qualquer, sabe, nível de neuroatipicidade que não vai fazer a menor diferença quando a gente está falando aqui dessa corregulação emocional. Essa criança vai precisar também de corregulação emocional. Não vai fazer com que, ela é isso aí mesmo, vai deixar ela sozinha ali, não. Ela precisa ser integrada dentro de uma escola. Tanto assim, se você, por exemplo, é um pai ou uma mãe dentro de uma escola que tem uma criança neuroatípica ali e que ela bate no seu filho, por exemplo, não me venha com essa história de ficar achando que a criança tem que sair dali e ir para outro lugar. Não tem. A criança ela precisa ser incluída, precisa existir integração, diversidade dentro das escolas, tá bom? Então, assim, as crianças precisam ser acolhidas e respeitadas, independente do que tipo de diagnóstico elas tenham. Tá? Então, assim, isso é um ponto importante desse vídeo aqui, tá? Mas que a gente precisa lembrar que, independente se ela é neurotípica ou neuroatípica, ela vai precisar dessa tratativa, né? Uma tratativa empática, estratégias criadas com a escola para lidar com essas questões que estão aparecendo. E aí, quando a gente tem esse desenho feito, a gente comunica, né, para as famílias, fala assim, olha, está acontecendo isso, eu sei que é horrível, eu fico super mal quando eu sei que meu filho mordeu alguém, quando eu vejo alguma foto aqui, sabe? Então, assim, eu fico muito chateada mesmo, não acho legal,
E eu posso garantir para vocês que a gente está fazendo o nosso melhor para tentar contornar essa situação. Então, assim, tenho conversado frequentemente com a escola sobre como que a gente pode fazer para contornar essa situação, para ajudar meu filho a regular as emoções dele, porque a gente já descobriu que é isso. Quando ele fica frustrado, ele vai querer morder quem que ele entende ali como alvo, né, da frustração dele. Ou então não, porque quando ele se sente acuado, ele vai fazer isso. Então, assim, a gente já tem mapeado quais são as origens dessas mordidas e a gente está vendo aqui com a escola de como que a gente pode agir preventivamente e tudo mais. Mas é claro que não vai salvar todas as vezes. Então, assim, poxa, eu lamento muito que isso esteja acontecendo com o seu filho, fulaninha, e que você postou essa foto. Então, acho que, assim, é tentar desarmar um pouco o seu tom bélico, porque a gente não consegue desarmar o tom bélico do outro, né? Aquela coisa do, né, eu sei o quê, olha aqui a foto do meu filho machucado. Eu sei que isso provoca na gente uma vontade de retrucar e falar, pô, para com isso, não sei o quê, porque a gente se sente culpado, né? A gente se sente meio envergonhado disso está acontecendo. Mas assim, vamos desarmar isso e falar, olha, eu lamento muito que aconteceu de novo. Poxa vida, a gente tem trabalhado muito nisso, então assim, realmente é o que eu posso te dizer. A gente estava fazendo tudo isso e a intenção é reduzir, chegar ao zero, né? Então assim, a gente não pode prometer, mas a gente está fazendo o nosso melhor de todas as formas possíveis. Então está todo mundo engajado nesse negócio. Se você quer me ajudar a promover algum tipo de discussão, vamos tentar sentar com a escola e todo mundo conversar sobre isso? Porque talvez todo mundo precisa se sentir acolhido. Talvez essas mães, esses pais não se sintam acolhidos na dor do próprio filho. Então tem um monte de coisa que pode acontecer, porque a partir do momento que a gente já traça essas estratégias com a escola e com nós mesmos, né, sabendo o que está acontecendo, fica mais fácil até falar assim, poxa, vamos marcar uma reunião todo mundo com a escola, uma reunião extra, uma reunião de turma, que a gente vai falar sobre mordidas, né, sobre pequenas agressões e o que a gente está fazendo, para todo mundo saber, e todo mundo sabe porque é isso, é bom. Essas pessoas também precisam falar que elas se sentem super violadas porque os seus filhos estão apanhando na escola, que puxa vida, e que de fato é um horror, sabe? Eu sei disso, meus filhos, a Cora já apanhou na escola e ela tem 1 ano de idade. A gente fica assim, meu Deus! Mas aí você entende o que está acontecendo, entende o que a escola está fazendo, o que está acontecendo, os outros pais, outras mães estão falando. Então, assim, é ok, sabe? Isso vai acontecer. É do jogo, né? De ter crianças interagindo com outras crianças e vivendo em sociedade. Isso vai acontecer. Mas eu acho que quando a gente desarma um pouco e vai conversar com esses pais, com essas mães, tentando entender que para eles também é muito difícil, a gente acaba se sentindo menos culpado e lamentando mais pelo que está acontecendo. Porque se lamentar, falar assim, poxa, eu lamento muito que isso esteja acontecendo. Não gostaria de jeito nenhum que isso estivesse acontecendo com seu filho. A gente está sendo acolhedor, a gente está sendo empático, mas a gente não está se culpando, porque eu acho que a culpa ela não leva a lugar nenhum, principalmente nesses momentos, tá? Então, assim, esses foram os meus 3 tópicos principais para falar sobre isso. Eu sei que é uma conversa muito, muito, muito difícil. Tentei ser acolhedor e empático da melhor forma possível com os 2 lados da equação, porque como eu falei, né, eu já tive filhos que apanharam, já tive filhos que bateram, e é horrível dos 2 lados. E a gente quer resolver isso de qualquer jeito dos 2 lados. Então, independente de quaisquer questões de desenvolvimento que os seus filhos possam ter. Então, assim, é sempre difícil. Mas eu acho que se a gente começa a entender esses 3 pontos principais, comportamento da criança, né, a relação com a escola e então a relação com os outros pais, talvez a gente consiga fazer com que essa relação tão complexa seja menos ruidosa e que a criança ela seja mais ajudada do que prejudicada, em especial também a criança que morde, que bate, né? Então, assim, espero ter contribuído de alguma forma. Se você gostou desse tipo de conteúdo aqui, me escreve, manda um comentário para mim ou manda uma DM para mim, me diz como é que está sendo isso para você, porque eu quero muito saber. Quem sabe a gente não faz mais vídeos sobre isso também, porque eu sei que as pessoas ficam muito enervadas quando a gente fala sobre isso, né? Então, me ajuda aí a saber como é que tá por aí, tá bom? Você é um pai ou uma mãe do mordedor ou do mordido? Deixa aqui para eu saber, tá bom? E se você gosta muito dos meus conteúdos, me ajuda mesmo a divulgar ele por aí. Você vê que é o tipo de conteúdo de treta de escola, então já, larga ali naquele grupo de pais da escola, pais e mães ali, já manda pra família, já me marca no Instagram, @Thiago Queiroz, eu vou adorar ver você me ajudando a divulgar esse conteúdo por aí, porque a gente precisa promover essas discussões, que são discussões difíceis,
complexas, mas que feito com empatia, com acolhimento, a gente consegue chegar lá. Tá bom? E se você gosta mesmo de verdade do meu conteúdo e quiser se tornar um apoiador do meu trabalho, você pode sim. Lá em apoia.se/Paizinho, você com R$ 15 mensais, pouquinho, vai, R$ 15 mensais hoje, não paga nem um cappuccino. Então assim, R$ 15 mensais você faz uma baita diferença na minha criação de conteúdo aqui na internet. Eu estou aqui há mais de 10 anos criando conteúdo gratuito e acessível para as pessoas, falando sobre criação de filhos, sobre parentalidade e assim... É um prazer poder contribuir de alguma forma com aquilo que eu aprendi ao longo desses anos e eu também adoraria ter o seu apoio para a gente continuar mantendo essa produção de altíssima qualidade, tá? Assim, modéstia à parte, uma produção de altíssima qualidade, imagem, vídeo, som, tudo bom, tudo gostosinho de ouvir, ó, minha voz, ó, minha voz sem grandes ruídos, então me ajude a continuar produzindo esse conteúdo e você de quebra como recompensa ganha ali acesso ao meu grupo de apoiadores no WhatsApp, né? Então, um lugar, uma comunidade que a gente tem de pais e mães e outras pessoas que não tem nem filhos, mas estão ali para discutir sobre filhos, sobre infância, pedir ajuda, sabe? Para sugerir novos conteúdos, para saber um pouco mais dos bastidores da minha produção de conteúdo. Então, vai lá que eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Vou ficando por aqui então. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.